Hello, welcome aboard! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse incrível canal. Quem vos fala é Guilherme Cota, especialista em idiomas, já fui para 28 países, tenho algumas empresas na internet e aqui nesse canal eu compartilho tudo que eu já vivi, todas as minhas experiências de vida, tudo aquilo que eu fiz de bom e que eu fiz de ruim também, meus erros eu também vou compartilhar aqui nesse canal. Antes de mais nada, deixa seu like, manda esse vídeo para quem? Para aqueles seus amigos que querem e vão viajar com você para fora do Brasil. E não deixe de me seguir no Instagram também, @guicota com dois Is e Cota com dois T's. O título desse vídeo, sendo direto ao ponto, quanto eu gastei para visitar e conhecer 28 países. Esse vídeo aqui, ele vai ser muito direto ao ponto e eu vou explicar para você muito detalhado, porque quando eu comecei a viajar, não tinha na internet conteúdos como esse que eu estou gravando para você, tá? Justamente por isso que eu sei que isso aqui vai te ajudar muito. Desde o começo da sua viagem, da sua primeira viagem, se você já viajou para fora do Brasil, isso aqui também vai te ajudar bastante, porque muita gente tem uma opinião muito distorcida de como é e quanto se gasta para viajar para fora do Brasil. Eu fui para 28 países, como eu falei para você. Eu estou vendo a lista aqui na minha frente de cada um deles. Eu vou falar os 28 países, vou falar quanto eu gastei em cada um deles e depois a gente ainda vai somar tudo junto, tá? Para vocês verem quanto que ficou essa conta final, tá? Lembrando que eu não incluí valor de passagem aérea, nem de transfer, e nem de transporte. Ou seja, quanto que eu gastei de passagem do Brasil para a Turquia? Eu não coloquei aqui, tá? Isso aqui é o que eu gastei no país, enquanto eu estive no país para comer, para viver, para alugar apartamento, alugar casa, alugar carro, qualquer coisa que seja. Quanto eu gastei estando hospedado e vivendo, morando naqueles países, tá bom? Então vale muito a pena você entender isso. Segundo ponto, maior parte das viagens que eu fiz ou foram com amigos, ou com sócios, ou com clientes, tá? O que significa que eu consegui economizar muito, porque ao invés de eu pagar um aluguel, por exemplo, sozinho, de 6 mil reais na Turquia, eu dividia com dois, três, quatro amigos, tá? Na verdade, só com dois, no máximo. Então, o máximo que eu fiz foi viajar com dois amigos ao mesmo tempo, morando no mesmo lugar. Então, isso ajuda muito você a conseguir economizar, porque aquele dinheiro que você ia ter que pagar para o aluguel sozinho, você paga um terço daquilo ou metade daquilo, e o resto você consegue comprar roupa, você consegue comer, você consegue passear, você consegue fazer coisas naquele país. Pagar uma academia, por exemplo, se você não tiver um Gympass. Então isso é muito importante de você entender, tá? Então esses são os dois pontos. Não coloquei o valor nem de passagem aérea nem de transporte, e eu sempre não, já viajei várias vezes sozinho, mas a maior parte das vezes eu viajei com amigos, ou com algum amigo, ou com algum cliente, ou com algum sócio, e isso fez com que eu conseguisse economizar muito. Perfeito? Então vamos para a lista agora. Mais um ponto também muito interessante para falar para você é: Gui, esses números que você vai passar agora são números exatos? Não. Primeiro, são números arredondados e são números que, principalmente os primeiros países que eu visitei, eu não tinha nem planilha financeira para você ter uma noção. Então eu realmente só ia gastando dinheiro sem necessariamente entender e calcular quanto que eu estava gastando em cada país, tá? Então isso aqui são números muito aproximados, porém você pode sim confiar nesses números, principalmente porque, por exemplo, quando eu fui para a Argentina, eu morei um mês na Argentina, foi na época que a Argentina estava assim, explodindo financeiramente, ou seja, estava uma catástrofe financeira na Argentina e você conseguia, ganhando em real, viver muito bem lá, tá? Então hoje, em 2025, esses números da Argentina, com certeza você não vai conseguir ter a mesma qualidade de vida que eu tive, perfeito? Então vamos lá, o primeiro país que eu coloquei é o Paraguai e no Paraguai eu calculei 3 mil reais para alguns dias no Paraguai, se eu não me engano foram 3, tá? Segundo país, Argentina. Passei um mês na Argentina, tá? E eu fiquei com dois amigos durante 20 dias e mais um amigo mais 10 dias. Então, eu passei um mês lá, 20 dias com dois amigos e os outros últimos 10 dias com um amigo só. Eu, Guilherme, do meu bolso saiu 5 mil reais, tá? No Chile, passei 10 dias no Chile e foram 8 mil reais que eu gastei no Chile. Nossa, Guilherme, como assim? Você foi para Argentina, ficou um mês, gastou 5 mil, e no Chile você ficou 8 dias, não, fiquei 10 dias e gastou 8 mil reais. Sim, dois pontos, tá? Na Argentina, como eu falei para vocês, eu estava com dois amigos e eu não pagava a conta de nenhum amigo e eles não pagavam a minha conta. Ou seja, tudo que a gente fazia, a gente dividia em três. Então ficou muito mais barato. No Chile, eu passei 10 dias, porém eu fui com a minha mulher. E ela não tirou um real do bolso dela, porque está comigo, se está comigo, eu pago. Então, se está comigo e eu pago,
saiu mais dinheiro do meu bolso em menos tempo, porque não foi só eu. Show? Uruguai. Eu estava na Argentina, peguei um ferry até... Estava em Buenos Aires, peguei um ferry até uma cidade lá não sei, acho que é Colônia de Sacramento. Depois disso, peguei um ônibus até Montevidéu, fiquei 2 dias no Uruguai, gastei R$ 2.000. R$ 1.000 por dia. Achei o Uruguai mais caro do que a Argentina na época. Isso foi em 2022. Panamá, eu fiquei um dia, gastei por volta ali de R$ 500.000, tá? México. México eu gastei bastante, porque fiquei 15 dias, então foram praticamente R$ 10.000 no México. Estados Unidos, eu fui 2 vezes, tá? Estados Unidos é mais caro, realmente, o custo de vida lá, então por isso que eu recomendo que você faça dinheiro em dólar também, para não depender só da sua fonte de renda em real, e foram pelo menos R$ 40.000 nos Estados Unidos. Portugal. Fui algumas vezes para Portugal, passei algum tempo em Portugal. Na última vez que eu fui, eu fiquei na casa de um amigo, inclusive um beijo pro Léo, me recepcionou muito bem e por isso que você precisa ter conexões valiosas e profundas em vários países, networking de qualidade, tá? Contando todas essas vezes em Portugal, eu gastei R$ 5.000 no país, sem contar as passagens, tá? Espanha, mais 5.000. França, eu fui algumas vezes para a França, porém a vez que eu mais fiquei na França, ou seja, que eu tive mais duração lá dentro, foram R$ 3.000, tá? De novo, viajando com mais 2 pessoas, ou seja, eu gastei 3, meus amigos gastaram mais 3 cada um, e aí por volta de 4 dias cada um gastou R$ 3.000, tá? Suíça, bem caro, fiquei 3 dias na Suíça, se eu não me engano, e gastei R$ 5.000, tá? E mais os meus 2 amigos também, cada um deles. Ou seja, foram R$ 15.000 para ficar menos de uma semana na Suíça. Pra você ter uma ideia, na Suíça, logo que eu cheguei em Zurique, de trem, eu saí da estação, fui pedir um Uber. Quanto você acha que foi o Uber? R$ 400 o Uber. De Mercedes, beleza. Mas foram R$ 400 o primeiro Uber. Ou seja, você divide 400 por 3, já começa aí a gastar o dinheiro. Só para sair da estação. Sem contar que o franco suíço, ele é mais caro que o euro, para você ter uma noção. Ou seja, o franco suíço vale mais que o euro, que vale muito mais que o real, tá? Na Alemanha eu passei alguns dias também, fui com 2 amigos, gastei R$ 3.000 por volta, tá? Dinamarca, mesma coisa, R$ 3.000. Eu estava na Dinamarca, em Copenhague, fui para Malmo, voltei no mesmo dia, se eu não me engano, e aí foi por volta de 500 a R$ 1.000 em Malmo, porque lá também é euro, então você tem que comer, você tem que pegar Uber, você tem que caminhar, você vai conhecer, você quer tomar um café, e tudo isso você vai gastando pouquinho, pouquinho em euro, quando você percebe que você gastou R$ 1.000 num país. Aí eu fiz as compras também em Malmo, fui numa loja lá, então foi por volta disso mesmo, loja de roupa. Catar, foi mais ou menos R$ 1.000, R$ 1.500, tá? Turquia. Na Turquia eu tive uma baita experiência de luxo mesmo. A gente ficou num resort all inclusive, que tinha até open bar de sorvete, para você ter uma noção. E eu fiquei uma semana na Turquia, fui para várias festas, conheci bastante lugar. E aí, como eu estava dividindo também com um amigo, cada um gastou por volta de R$ 4.000 na Turquia, com tudo isso incluso. Cara, foi barato. E por isso que isso merece um vídeo próprio, a cidade secreta na Turquia. Isso vai vir pro canal, porque ninguém conhece essa cidade, eu não conheço ninguém que foi para essa cidade, porém ela é a mais bonita da Turquia e eu posso garantir porque eu tenho provas, tenho fotos e vídeos nesse país e nessa cidade específica. Show! Áustria. Eu saí da Turquia, fui para a Áustria. Na Áustria eu fiquei em um hotel que eu não gostei. E aí eu já comecei a... Porque imagina, você tá na Turquia vivendo tudo do bom e do melhor. E aí a sua experiência no país seguinte é uma experiência que você não se programou direito com o hotel, com o lugar, com as comidas. Então você acaba não gostando daquilo por não acompanhar o nível da Turquia. Passei, se eu não me engano, só 2 dias na Áustria, já queria ir embora. E aí meti o pé para a Eslovênia. Então na Áustria foram mais ou menos R$ 2.000. Na Eslovênia, também R$ 2.000, porque eu também estava dividindo. E na Eslovênia, a gente tinha uma amiga que morava lá, então ela sabia todos os melhores lugares que eram mais baratos para a gente poder economizar muito, tá? Então isso vale muito a pena. De novo, fazer networking com pessoas que moram em outros países, tá? E ela não era brasileira. Na Croácia, já gastei um pouco mais, porque eu fui no Ultra Europe, que é o maior festival de música eletrônica da Europa. Acontece todo ano na Croácia, no mês de julho, durante o verão. E valeu muito a pena, a gente pegou um apartamento um pouquinho mais distante, justamente para poder compensar os gastos com o festival e com o apartamento, com comida, enfim, com tudo. E eu, Guilherme, tirei mais ou menos R$ 4.000 do meu bolso, estando ali uma semana na Croácia. Depois eu fui para Polônia, subi o mapa, foram mais ou menos R$ 3.000 em Varsóvia, que eu achei Varsóvia muito barato, porque no Brasil, se você está em São Paulo, você quer jantar num restaurante legal, que fica no rooftop, por exemplo, e você está acompanhado de alguém, você gasta pelo menos R$ 300 para jantar e comer, talvez nem sempre a melhor comida, entende?
E eu fui, por exemplo, no restaurante mais alto da Europa, na Polônia, em Varsóvia. Estava acompanhado, foi um encontro e, pô, não saiu isso do meu bolso e eu pude proporcionar a melhor experiência possível para mim e para quem estava comigo. Então, a Polônia, pelo menos na época que eu fui, era um país barato. Varsóvia é uma cidade muito legal, muito top e recomendo muito, tá? Na Lituânia, também mais ou menos R$ 3.000. A Lituânia não achei caro, igual eu achei outros países. A Lituânia eu gostei bastante. Letônia foi meu 20º país, ou seja, eu completei 20 países na Letônia. E isso eu guardo no meu coração, porque eu estava com 2 amigos também. Na Letônia a gente deixou mais ou menos R$ 3.000 por pessoa também. Porque Lituânia, Letônia, Estônia, que é a próxima que eu vou falar, são países que fazem fronteira um com o outro. São países que têm o euro como moeda e eles não diferem muito porque são leste europeu, então já é mais barato do que você ir para países como França, Holanda, Bélgica, que são muito conhecidos, muito visitados e nem sempre te entregam uma experiência muito boa, igual esses países do leste europeu. Estônia também mais 3.000. Finlândia eu gastei bastante, eu achei a Finlândia bem cara, tá? Porque eu fiquei uma semana na Finlândia, achei muito caro, era o país mais caro ali do leste europeu. Não, Finlândia na verdade nem é leste europeu, né? É Balcãs lá em cima, mas foi na mesma viagem que eu fiz, então eu considero. E a Finlândia é sim caro, eu deixei ali pelo menos no mínimo R$ 3.000 e assim, economizando sempre que eu pude na Finlândia, tá? Emirados Árabes, eu deixei por volta de 5.000. Eu passei 4 ou 5 dias nos Emirados. Fui para 2 Emirados, que é Dubai e Sharjah. Para quem não sabe, Dubai não é um país, né? Dubai é um emirado entre os 7 que existem, sendo o principal deles Abu Dhabi. E eu não consegui ter tempo para ir em Abu Dhabi, por isso que eu quero voltar para lá para ficar mais tempo em Dubai e poder conhecer o emirado que é a capital, que é Abu Dhabi. Então foi mais ou menos R$ 5.000, sem contar a passagem, de novo, viu? Etiópia, depois de Dubai, foi 300, R$ 400. Etiópia é barata, e eu não fiquei muito tempo lá. Tá? E também fui para Inglaterra, que eu esqueci de deixar ali em cima no mapa. Eu fui para Inglaterra e foi por volta ali também de R$ 1.000 a R$ 1.500 na Inglaterra. Tá? Eu fiz a conta aqui, tá? Básica. E somando tudo, foi por volta de R$ 145.000, esses 28 países. Eu não coloquei o Brasil, tá? No Brasil eu já fui para vários estados, já conheci muita coisa aqui no Brasil, gastei muito dinheiro no Brasil, então se for somar o Brasil vai passar de R$ 200.000, por exemplo. Mas se você está aqui nesse canal, eu entendo que para você brilha muito mais seus olhos viajar para fora do Brasil. Então por isso que eu coloquei esses países. Deu mais ou menos R$ 145.000 para conhecer 28 países. Lembrando que em alguns eu tive experiência de luxo, outros eu tive alguns perrengues por conta de não ter experiência e de não ter levado muito dinheiro. Porém, entretanto, contudo, todavia, however, eu não troco por nada nenhuma das experiências que eu tive. Amadureci muito, sou extremamente grato a Deus por tudo que eu vivi. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você faria com R$ 145.000. Você viajaria para fora do Brasil? Você compraria um carro, uma casa? O que você faria com esse dinheiro? O que você acha que ele seria melhor investido na sua vida? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like de novo, manda esse vídeo para os seus amigos, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, se cuidem, um beijo.